Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo falado dos sacramentos, agora vamos falar dos sacramentais. Diz o Catecismo da Igreja Católica a respeito deles. A Santa Mãe Igreja instituiu também os sacramentais. E aí dá uma definição. Estes são sinais sagrados por meio dos quais, imitando de algum modo os sacramentos, se expressam efeitos, sobretudo espirituais, obtidos pela intercessão da Igreja. Então, a imitação dos sacramentos. Por meio deles, dispõem-se os homens para a recepção do principal efeito dos sacramentos, que é a graça, e são santificadas as várias circunstâncias da vida. Os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas, pela oração da Igreja, preparam para receber a graça e dispõem a cooperação com ela. Entre os sacramentais figuram, em primeiro lugar, as bênçãos de pessoas, da mesa, objetos, de lugares. Então, são estes sinais sagrados, imitando de algum modo os sacramentos, que também possui um rito, como possui os nossos sacramentos, né? Dispõe os homens para poderem então receber a graça. Então, essa disposição, como uma preparação, talvez, digamos assim, para a recepção dos sacramentos. Porque os sacramentos, eles então concedem para nós, pela sua própria força, a graça de Deus. Mas os sacramentais não. Então, os sacramentais, eles precisam então da força, da disposição daquele que está concedendo o sacramental, digamos assim, celebrando o sacramental, e também da boa vontade interna da pessoa que está recebendo, né, aquele sacramental. Isso quando o sacramental para as pessoas, né? Os sacramentais, como as bênçãos de coisas, então aí depende da fé e da disposição do ministro que está concedendo ali o sacramental. Então são nos dada principalmente e produz principalmente em nós efeitos espirituais que se obtêm pela oração da igreja. Basicamente, o sacramental é uma oração, uma invocação de uma oração da igreja. Pelos sacramentais, então, os homens se dispõem a receber o efeito principal dos sacramentos, né, que é a graça divina na vida da pessoa. Então, para que se receba, então, como dizer, digamos assim, de forma completa, consciente, a graça dos sacramentos. E é santificada as diversas circunstâncias da vida, porque nas diversas circunstâncias da vida que nós podemos, então, abençoar, receber bênçãos, e aí nós vamos depois ver como os sacramentais atuam na vida da igreja. Depois nos diz o Código de Direito Canônico, quando fala dos sacramentais, define como coisas, como ações, sinais sagrados, e entre os sacramentais inclui consagrações, aí de pessoas, os religiosos, por exemplo, consagração de coisas, dedicações, dedica-se a igreja, dedica-se o altar da igreja, bênçãos nas mais variadas, exorcismos, mas restringe o uso dos exorcismos. E também o código estende alguns sacramentais aos leigos, né? Então, de todos estes, nós iremos falar um pouquinho durante o nosso estudo dos sacramentais. E uma coisa interessante
a falar dos sacramentais, da sua popularidade, por exemplo. Para o povo, os sacramentais sempre foram importantes. Na Idade Média Europeia, em que o povo enfrentava situações de pobreza, pestes, guerras, medo do demônio, o sacramental como que materializava a bênção divina, que emanava de algum objeto abençoado, seja uma relíquia mais frequente naqueles tempos, que estavam mais próximos ali dos santos, seja então num terço, numa imagem. Os frutos que podiam ser obtidos através dos sacramentais não eram apenas espirituais, mas também principalmente temporais, como saúde, boa colheita, paz e etc. E também na nossa região, o povo é muito sensível aos sacramentais. Haja em vista que uma peregrinação, uma romaria é um sacramental, ao santuário do Divino Pai Eterno, ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, as várias orações, as ladainhas, o Santo Terço, o próprio terço que carregam na mão. Então, tudo isso provém dos sacramentais para que, como que fortalecendo a fé destes fiéis, para que possam, então, realmente, quando chegar aos sacramentos, estar dispostos, mais conscientes daquilo que esteja recebendo. E é claro que, há alguns tempos, o povo deu mais valor aos sacramentais do que aos sacramentos, e talvez é algo que possa também acontecer nos dias de hoje, mas isso cabe então aos padres, aos bispos, sempre catequizar, nunca retirar do povo este sacramental, nunca falar que o povo agora não pode ter isto, este sacramental, porque o sacramento é mais importante, então não podem fazer isso. Não. É preciso uma catequese de explicação para que todos possam compreender e saber que o caminho que o sacramental, então, nos leva aos sacramentos, nos leva a Jesus Cristo. E o primeiro sacramental que nós vamos falar não é da ordem ali indicada, mas talvez seja aquele que mais se aproxima do sacramento, chamado Ezequias, que é a oração que o sacerdote ou o leigo faz nos funerais. A liturgia cristã dos funerais é uma celebração do mistério pascal de Cristo. Pensar nisso, a pessoa morreu, então estamos celebrando o mistério pascal? Sim, porque o mistério pascal, ele é composto de toda a vida de Cristo, que passou pela sua vida aqui nesta terra, pelo seu sofrimento, pela sua morte, pela ressurreição, ascensão e a vinda do Espírito Santo. Isso falando do mistério pascal num contexto bem grande, para entender então que na celebração da Santa Missa nós estamos ali, da Santa Missa e dos demais sacramentos, nós estamos ali com toda esta realidade. E como sacramentais de alguma forma imitam os sacramentos, nós então ali com os sacramentais, então, de alguma forma também estamos recordando esta realidade. Nas exéquias, a Igreja pede que os seus filhos, incorporados pelo batismo em Cristo, Cristo morto e ressuscitado, com ele passem da morte à vida, devidamente purificados na alma, sejam associados aos santos e eleitos no céu, enquanto o corpo aguarda a bem-aventurada esperança da vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. Por isso a Igreja oferece pelos defuntos o santo sacrifício, e aí unimos então a liturgia, o sacramento, com o sacramental, quando fazemos a exéquia na missa de corpo presente. Memorial da Páscoa de Cristo, eleva orações e faz sufrágios por eles, para que pela comunhão de todos os membros de Cristo, os vivos e os mortos, todos aproveitem os frutos dessa liturgia. Auxílio espiritual para os defuntos, ou seja, se estiverem no purgatório, esta ajuda para que logo possam ir para o céu, consolação e esperança
pelos que choram a morte. Ao celebrar as exéquias dos seus irmãos, procurem os cristãos afirmar sem reservas a esperança na vida eterna, de tal modo, porém, que não pareçam ignorar ou menosprezar o modo de pensar e de proceder dos homens do seu tempo, no que se refere aos defuntos. Quer se trate de tradições familiares, quer de costumes locais, quer de organizações constituídas para cuidar dos funerais, acolham de boa vontade tudo o que de bom encontrarem, mas o que de modo algum pareça contrário ao Evangelho. Se tiver alguma coisa assim, devemos então transformar esta realidade, de modo que as exéquias celebradas pelos cristãos exprimam a nossa fé e manifesta o verdadeiro espírito evangélico das Escrituras. Evitando as formas de exibicionismo vão, é justo que se dê a devida honra aos corpos dos fiéis defuntos, que pelo batismo se tornaram templo do Espírito Santo. O nosso corpo material é templo do Espírito Santo, né? Então, dá uma digna sepultura, né? Isso que nestes tempos aí de coronavírus, infelizmente a gente não pode muito, talvez nem celebrar uma missa de corpo presente, talvez nem fazer muitas orações, né? Por causa do risco de contaminação que estamos tendo. Então, nós podemos destacar aí alguns momentos ou alguns costumes locais no rito das exéquias. A vigília de oração na casa do defunto, a colocação do corpo no caixão, a transladação para a sepultura, precedida da reunião não só dos parentes, mas também de toda a comunidade para ouvir a palavra de Deus, né? Na palavra de Deus, ter então a consolação e esperança, para oferecer o sacrifício da missa, para fazer a saudação da última despedida. Nem sempre conseguimos fazer todas essas realidades. O ritual das exéquias, ele então articula-se, e que é o principal para nós, não só falar do significado, mas de todo o rito, da liturgia, digamos assim, entre aspas, né? A liturgia das exéquias. O primeiro esquema prevê 3 momentos, né? Na casa do defunto, né? Na igreja e no cemitério. No segundo esquema, considera 2 momentos, na capela do cemitério e junto à sepultura. E o terceiro esquema, um só momento, na casa do defunto. Que hoje em dia, cada vez menos, né, se faz velórios na casa. Então, tem as casas próprias de velório, né? Algumas paróquias têm até a sua própria casa de velório, né? Ou até mesmo vela na própria igreja e depois já vai para o cemitério. E nos nossos casos aqui, nós temos uma pequena capela de velório lá no cemitério. Às vezes, nestes nossos tempos de coronavírus, talvez só fique um pouquinho lá, um velório bem rápido e já vai para o enterro. O primeiro esquema, né, que é esse de 3 momentos, na casa do defunto, na igreja e no cemitério, existia até agora no ritual romano, né, exatamente desta forma. E talvez então seja aquele que está no sacramentário. Não tem um livro próprio das exéquias, mas um sacramentário, que são os sacramentos feitos pelo sacerdote. Então aqui tem este sacramental das exéquias, uma vez que é mais comum se fazer. Então, no próprio ritual se diz: o sacerdote, que é a celebração na casa do morto. O sacerdote dirige-se à casa do morto, com os ajudantes levando a cruz, a água benta. Levem-se, porém, em consideração as circunstâncias especiais do lugar, máxime se a celebração for realizada no hospital. Entrando na casa, o sacerdote saúda os presentes, apresentando-lhes o consolo da fé.
com alguma palavra da Sagrada Escritura, por exemplo. E aqui tem pelo menos 3 versículos, né, de da Sagrada Escritura para essa saudação. Se houver costume, já então asperge o povo, né, o corpo, perdão, também com algum salmo. Depois então se faz uma oração que podemos também tem aqui uma oração em geral e depois as orações específicas pelo morto. Depois tem outras orações que dá maior ênfase pelos que sofrem e a última que tenta juntar as duas coisas, tanto pelo morto quanto por aqueles que sofrem. Então essa seria aqui esta pequena essa pequena oração, né? Então, aqui essa pequena introdução. Então, de acordo com o ritual, seria apenas isso, né? Um versículozinho, uma saudação e esta oração. Depois, o acolhimento na igreja. E aí já se faz já com um viés de uma celebração mesma. Quando não se pode, quando não se vai até a igreja, se vai da casa de velório, talvez já para o cemitério, ou da casa do defunto já para o cemitério, então nós podemos fazer essa parte aqui da igreja, que eu vou mencionar agora, nestes locais. Se adapta bastante à própria realidade, né? E essa aqui se compõe, por exemplo, quando nós fazemos, não tem missa de corpo presente. Aí se faz uma celebração sem missa. Começa com o sinal da cruz, a saudação comum a todos os outras celebrações. Depois o sacerdote reza uma dessas orações aqui que eu mencionei, não é? Que são 5 opções de oração aqui, quando se está na casa do morto, do defunto. E depois tem a liturgia da palavra. E na liturgia da palavra, então, tem aqui pelo menos 4 opções do Antigo Testamento. Tem uma opção de salmo, aqui completo, mas tem outros 3 aqui, citações. Do Novo Testamento, temos aqui 7 opções de leitura. E Evangelho, nós temos 6 opções de leitura do Santo Evangelho. Quando quando eu faço, por exemplo, eu gosto de usar sempre aquele trecho de São João, que diz: na casa de meu pai há muitas moradas, que foi agora do domingo passado. Eu acho muito significativo nós pensarmos desta forma. Porque isso vem de encontro muito com a nossa fé, né? Então, proclamar, dizer, saber ter esta certeza de que o Senhor tem este cuidado conosco, né? E mesmo ali naquele sofrimento, colocar então para as pessoas que o Senhor está cuidando, seja do ente querido deles, seja dos próprios parentes ali, amigos que estão sofrendo a perda dele. Depois do Evangelho, haja uma breve homilia, excluindo, porém, todo e qualquer tipo de elogio fúnebre. Então, nada, seja do padre, seja aqui do ministro da comunhão, porque isso também serve muito para os ministros da comunhão, quando vai fazer exéquia, nunca elogiar a pessoa, falar da palavra de Deus. Leia antes o texto, verifique e aí então reflita um pouquinho sobre este texto da palavra de Deus. Se a pessoa não se sente em condições de poder fazer um comentário, alguma coisa, então que a gente continue a oração, né? Mas nunca tecer elogios para a pessoa, porque nós sabemos que nós temos nossos defeitos, nós temos nossas limitações e talvez algumas coisas que aconteceram, nem todo mundo sabe, e aí ficar com tantos elogios, e aí as pessoas depois vão dizer: ah, mas essa pessoa não era desta forma e tudo.
isso é um exagero, isso não procede e tal. Então, para evitar estes tipos de constrangimento, essas realidades, não se faz elogios fúnebres. Depois da homilia, faça-se a oração dos fiéis, as preces, concluída por uma oração que tem aqui, ou até mesmo pelo Pai Nosso, já, né? Depois, então, temos aqui a última encomendação e despedida. Após a liturgia da palavra, o sacerdote faz a última encomendação e despedida, em que, se o sacerdote e a assembleia acompanharem o funeral ao cemitério, pode ser realizada do início da celebração junto à sepultura. Se o padre, então, tiver a certeza de que ele vá no velório, ou o ministro que está fazendo ali, o diácono também, então isso pode ser feito já lá no cemitério. Se não, é feito onde está, ou ali na igreja, ou na própria casa. Tem uma oração, depois todos rezam por algum tempo em silêncio, e depois seja oferecida a ocasião para palavras de saudação a serem proferidas por amigos do morto. Em alguns locais tem costume fazer isto, né? O corpo é aspergido e incensado, se tiver o incenso, a não ser que se prefira fazer logo após o canto de despedida. E aí tem tipo uma antífona, um responsório, perdão, que é feito aqui. Recomenda-se depois que todos juntos orem pelo morto, pelo menos com algumas invocações. Em seguida, o sacerdote dirá uma oração. Enquanto o corpo é transportado, se diz então aqui algumas opções de antífona. E aí, junto à sepultura, se tem uma oração, mais uma vez as preces, né? E depois todos rezam juntos o Pai Nosso, e aí se diz uma de 5 opções aqui de oração. No final da celebração, pode-se entoar algum canto, conforme o costume. Então, isso sempre muito adaptado às ocasiões dos locais. A Diocese tem um manual aqui de celebração do ministro leigo, e aqui então os ministros leigos em forma de celebração da palavra, então tem muitas opções. Tem o que os ritos iniciais, uma oração, depois o sinal da cruz, a saudação, a aspersão do corpo em silêncio, e já tem um canto aqui proposto já. E aí mais uma oração e a palavra de Deus. Opções aqui de primeira leitura, evangelhos, primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho. E aqui cada ministro então vai perceber se cabe fazer todas essas realidades aqui. Porque às vezes não se fez nenhum momento de oração, às vezes fica só conversando e tudo. Então talvez seja bom fazer é, todas estas orações aqui, né, bem extenso, para realmente então o povo ali acompanhar na oração e compreender que este momento é um momento também de conversa com Deus, e não simplesmente ali de se encontrar com os outros, de ficar conversando, etc. Depois, no ritual dos ministros leigos, tem as preces, né, bem extensa, tem a ladainha pelos falecidos, muito interessante, louvor e ação de graças, que é feita com o Salmo aqui 117. Por fim, os ritos finais, com a oração do Pai Nosso e uma oração. E aí tem a oração a Nossa Senhora, Salve Rainha, e um canto a Nossa Senhora, né? Então, isso aqui é no velório. Quando você chega na encomendação, temos aí a segunda, quando se aproxima a hora do enterro, todos se reúnem ao redor do caixão, pode-se entoar um canto conhecido, e aí tem aqui uma outra, é, um outro rito, digamos assim, no sentido que, como que repetindo aquilo que já foi feito, mas na estrutura, mas são outros textos. Então, o primeiro é quando começa, quando está o velório. Este segundo é quando já está perto, né, do enterro.
que é composto também de saudação, de oração, liturgia da palavra, né? Reflexão, preces, oração de despedida. E até para a procissão até o túmulo, tem aqui um salmo, né? E por fim, o sepultamento, que é quando já está lá colocando o caixão na terra. Então tem um pequeno rito aqui também. Então, o manual do ministro leigo até se divide a exéquia de adultos, né, e a exéquia de crianças, né, que aí você tem toda uma adaptação também às crianças, e também tem aqui onde fala das crianças quando ela não foi batizada, que de certa forma também faz a exéquia, né? Então, é muito explicativo, muito interessante, né, o que tem aqui sobre as exéquias no ritual, no manual, digamos, da celebração do ministro leigo. Então, fica aí realmente para os nossos fiéis essa importância. Seja o sacerdote, seja o diácono, sempre que puderem, precisam dar esta assistência, mas quando não tem, então o próprio ministro faz então esta o ritual das exéquias. E como eu digo, às vezes alguns ministros não querem fazer, mas eu não sei falar, não sei o que eu vou falar. Se você está com muita insegurança, se você não consegue, não precisa fazer essa pequena homilia, esse pequeno comentário sobre a palavra de Deus. Mas é interessante que a gente vá e que a gente reze junto com a família para dar este conforto, né? É algo assim muito importante para nós, é algo que nós precisamos aqui realmente estar muito atentos, né? Também um comentário quando se faz a missa de corpo presente, então depois da missa, né, antes da bênção final, se faz aí o rito da última encomendação e despedida. É um rito que não deve ser entendido como a purificação do defunto, né, mas como a última saudação dirigida pela comunidade cristã. O rito é introduzido pelo sacerdote, que explica o seu significado, é aquela segunda parte que nós falamos do ritual. Depois de alguns momentos em silêncio, a aspersão, a incensação e o cântico de despedida. Também a aspersão pela qual se recorda o batismo, que inscreveu o cristão no livro da vida, a incensação com que se honra o corpo, porque é templo do Espírito Santo, podem ser consideradas como gestos de despedida. Então, este ritual, claro, da última encomendação e despedida, só se pode efetuar na própria celebração de exéquias, na presença do defunto. Em todas as celebrações pelos defuntos, tanto exéquias como celebrações comuns, dá-se importância à leitura da palavra de Deus e depois se fala também dos salmos, né? Os salmos são muito importantes, deles são tirados cânticos e também em forma de talvez até de ladainha, de respostas, podemos usar os salmos então. E depois os cantos, porque às vezes se sabe cantar, então precisamos cantar, precisamos colocar ali e deixar com que as pessoas possam realmente realizar o canto, porque o canto faz parte da nossa vida de igreja. As exéquias devem celebrar-se pelos catecúmenos, ou seja, aqueles que estavam se preparando para receber os sacramentos da iniciação cristã e talvez morreram antes. Também para as crianças que os pais desejavam batizar e que morreram antes do batismo, né? Segundo o juízo prudente ali. Aqueles que tiverem optado pela cremação do próprio cadáver, pode conceder-se a possibilidade de celebrar as exéquias cristãs, a não ser que a decisão seja devida a razões contrárias à fé cristã. Então, se cremou
por razões que não são da fé cristã e se deve examinar com muita cautela, então não se faz exéquias. Outra questão também que é muito pontual e às vezes ocasiona bastante mal-estar em relação à maçonaria. Quem se inscreveu na maçonaria não pode receber exéquias cristãs, né? Às vezes, aquele era maçom e o padre foi lá, mas às vezes não fez uma exéquia, foi fazer uma oração junto com a família, não é? Que talvez nem compactuava com esta realidade. Mas uma exéquia cristã não se pode fazer neste caso, né? Que está numa associação notadamente contrária à fé da Igreja. Então, especialmente para os sacerdotes, mas também para todos aqueles que talvez celebrem as exéquias, é, temos o dever de reanimar nos presentes a esperança, reavivar a fé no mistério pascal e na ressurreição dos mortos. Então, fazer isso com delicadeza, com bastante tato, de modo que ao exprimir o amor materno da Igreja e a consolação da fé, as palavras animem os fiéis, né? Mas não ofendam aqueles que estão tristes, né? Então, dá para nós falarmos sobre a fé de uma forma clara e bonita, sem ofender as pessoas. E que naquele momento, então, estão tristes, estão chorosas, nada de dizer que a gente não pode chorar, que a gente precisa, o choro é manifestação de falta de fé e tal, nada disso, não tem. É a nossa humanidade que está ali, né? E a nossa humanidade não está ainda 100% ali conexa, então, à graça divina, e por isso nós sofremos, nós choramos, porque nós somos seres humanos. Que nós possamos então dar a devida importância a este ritual de exéquias e aos ministros que fazem, possam então, seguindo aquilo que está nos manuais. A nossa diocese, repito, tem a graça de ter este manual com tudo muito explicado, tudo muito bem feito, né? Dá para a gente fazer ali momentos fortes de oração, que dá então para que as pessoas possam então sentir a presença de Deus e sentirem-se assim um pouco consoladas por isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.